Um, estamos a gravar. Marco Peralta tem 30 anos, está há mais ou menos 5 anos na Ouija Labs e é um dos elementos que constitui a equipa Ouija Labs. Marco, olá, obrigado por Olá, conversares connosco. Como obrigado é que eu pelo convite. chegastes à Ouija Labs? Olha, hum, eu estava a fazer o mestrado em comunicação audiovisual e multimédia Uhum. e na altura fui trabalhar, por causa de um amigo, fui trabalhar para a SIC. Só que aquilo, pá, era fixe, não era exatamente o que eu gostava de fazer. Eu sou formado em design, e ali não estava a fazer exatamente o que eu queria. Não era também uma coisa muito certa, era mais freelance que eu ia para lá de vez em quando. E então fiquei naquela de pá, isto não me chega, vou procurar outras coisas. E cheguei ao contacto da Ouija Labs, através, foi assim uma coisa muito repescada, porque a minha prima conhece não sei quem que descobriu o que o Bruno, um dos que trabalha na Ouija Labs, estava à procura de alguém. E eu pensei, pá, olha, vou-lhes mandar mensagem a ver o que é que eles precisam. Eu não sei nada do web, mas pá, vou lá ver o que é que eles precisam. Na altura eles estavam à procura de um web designer. Uhum. Pá, eu fui à entrevista, assim, um bocado do nada, a mostrar o meu portfólio enquanto design. Tive reunião com eles e acabei por depois, passado uns tempos, receber o convite se eu queria integrar a equipa, assim é um termo meio experimental, enquanto designer da empresa. Uhum. E eu aceitei, pá, era para mudar um bocadinho de área, nunca tinha feito design para web, pensei vou aprender também com eles, perceber como é que isto se faz, e assim foi. Entrei como designer na Ouija Labs. Fiz trabalhos enquanto designer e passado muito pouco tempo, a Ana e o Nuno perguntam-me assim, olha, tu estás como designer, nós precisamos de ti como designer, mas o que é que achas se te tornasses front-end developer também? Uhum. Eu nunca tinha mexido em código e fiquei assim um bocado naquela. Epá, isso é fixe, obrigado pelo convite. Eu não sei se sei fazer isso. Depois, pá, a partir daí começámos, fui fazendo uns cursos, o pessoal que lá trabalhava foi me ensinando e eu fui aprendendo a fazer. Uh, Deixa-me questionar-te uma coisa. Antes de teres entrado no AG Labs, já alguma vez tinhas ouvido falar de front-end developer? já não sabia muito bem o que era, Uhum. mas já tinha até mexido um bocadinho com código, que é curioso porque eu estava no mestrado, como disse, em audiovisual e Uhum. multimédia, mas eu estava na parte da audiovisual, era o que me Certo. interessava. Mas os meus colegas, desculpa, os meus colegas que estavam em multimédia tinham aulas de HTML e de CSS e etc. Era uma turma que eu nem sequer lá ia. Uhum. Mas, por alguma razão, eu fiquei amigo do professor de HTML e de CSS. E eu comecei a ir a algumas aulas dele, apesar de eu não integrar a turma. Uhum. Portanto, eu ia às minhas de audiovisual e depois ia às dele de multimédia. Então já tinha assim umas nuances muito básicas. Ok. Quando a Ana e o Nuno te disseram, olha, nós precisamos de ti como designer, porreiro, Uhum. mas talvez fosse de experimentar algo mais avançado, algo complementar, front-end developer. Tu Uhum. aceitaste o desafio, já percebemos que sim, mas vá lá, sentiste aquele friozinho a percorrer-te a espinha atrás, foi? É pá, sim, completamente. Foi Hum. mesmo uma cena de eu pá, não quero dizer que não, porque sou aqui novo, sabes? Aquela sensação de não quero recusar nada. Ahm, e não é que eu quisesse recusar, mas é aquela coisa do nem sequer posso, mas eu não sei fazer isto, como é que eu agora me vou desenvencilhar daqui? Comecei também por fazer uns cursos online e eu fico, e pá, tu vais vendo os cursos, mas ficas sempre um bocado naquela, pá, mas e agora? Como é que eu faço isto?
Portanto, foi assim um bocado... Recordas-te como é que foi esse processo? Começaste a fazer os cursos, começaste a perceber isto eu consigo fazer, mas, bom, como em tudo, suponho Sim, que bateste contra uma parede, de vez em sim, quando, não é? olha, foi muito... Eu comecei a fazer os cursos online. Aliás, parte do meu trabalho, eu ia para a empresa e grande parte do meu dia, em vez de estar a fazer o meu trabalho e coisas de design, o meu trabalho era estar a aprender. Portanto, eu aproveitava as minhas horas de trabalho para estar a fazer cursos. E na altura aquilo parecia-me assim um bocado de estou a perceber, depois passado uma aula ou duas já estava, não, já perdi o fio à meada, depois já apanhei outra vez, e então foi assim um bocado confuso na altura. O que é que me valeu muito? Eu tinha o Bruno, que é outro front-end developer mais experiente, mesmo ao meu lado. E no início, obviamente, eu tinha um bocado a vergonha de estar-lhe a perguntar coisas e de o chatear. Pá, mas depois, quando acabei o curso, digamos, e comecei a querer experimentar, aí sim ele estava mesmo ao meu lado a fazer-me juntos e aquilo fez um clique gigante. Portanto, a partir daí as coisas fizeram todas sentido. E então parece que já consegui rebobinar as aulas que eu tinha feito e elas encaixaram-se todas na cabeça. Foi aí que Portanto, apareceu aquela lâmpadazinha que costuma. exatamente. É, pá, Hum. é a cena de teres alguém ao teu lado a ajudar, que às vezes a tua dúvida é simples, mas é só a maneira como estás a colocar a questão que é diferente e isso já faz um clique gigante para o resto. Foi aí que ganhaste mais confiança? Ah, sim, e depois foi assim, nessa mesma altura nós tínhamos um design que eu tinha ajudado a fazer. E então a minha tarefa foi, ok, então agora implementa este design que tu fizeste e é um trabalho para um cliente, não é uma coisa de teste, aquilo era um trabalho final. Portanto, foi dada uma prova de confiança gigante, tive a ajuda do Bruno e aí sim tens aquela questão de problemas reais, não é? Portanto, resolveste as coisas mesmo em sentido prático e aí, quando recebi a coisa de agora vais fazer um design, vais implementar o design que fizeste, pá, pânico, né? Vou fazer coisas para um cliente, isto vai ficar tudo mal, vou-me atrasar, etc. Um, Quando efetivamente comecei a ver as coisas a acontecerem, pá, dá-te uma confiança gigante a pensar, consegui fazer isto, vou conseguir fazer outros. Imagino que quando saías do trabalho naquela altura, portanto, quando deixavas de estar com a equipa, Uhum. eh, o que é que te passava pela cabeça? Voltavam aquelas dúvidas, não sei se vou conseguir, já sentias suficientemente capaz de resolver o problema sozinho, por exemplo? Sim, olha, na realidade nunca foi muito de dúvidas e nunca sou muito de dúvidas de será que sou capaz? Isso dá-te quando te convidam, mas a partir do momento em que me passa esse choque inicial, isso não existe. E o que acontece é ficar entusiasmado com. Hum. Portanto, o que acontecia quando saía do trabalho era um bocado como os miúdos quando saem da escola e chegam ao pé dos pais a dizer: Olha, olha, hoje aprendi isto e aquilo e o outro. Era um bocadinho isso. Era chegar a casa, na altura com os meus pais e a minha namorada, e dizia: hoje já consegui fazer não sei o quê. Depois ia mostrar o que tinha feito, esse tipo de coisas. Portanto, é um sentimento de coisa nova, aquilo é entusiasmante. E era um bocadinho isso que me passava pela cabeça. Muitas vezes ainda ia acabar por ver outros cursos também, além daquilo que eu estava a ver lá. Aquilo que eu Uhum. estava a ver lá, via só lá, mas depois tentava ver outros um bocadinho em paralelo, para tentar complementar um bocadinho. O que é que aprendestes em termos nesses cursos, em termos de linguagens, o que é que aprendeste? Na altura foi essencialmente o HTML base e CSS só. Uhum. Um, Nunca aprendi nada que fosse o SAS, o LESS ou JavaScript, também nunca aprendi isso lá. Essas questões depois foi porque, ok, tu sabes fazer HTML, sabes fazer CSS. Nós na empresa não usamos HTML, usamos o PHP. Ok? Então faz esta pequena transição. Obviamente que eu não faço PHP a sério, né? Não sou backender, mas havia esta variação. Não fazemos CSS puro,
usamos SCSS, então faz esta pequena transição. Okay? O JavaScript foi ir aprendendo muito aos pouquinhos, conforme era necessário nos projetos e a ver os outros a trabalharem. Uhum. Nesse momento, e uma vez que tu és um fã da série Harry Potter, suponho que sentiste que tinhas acabado de fazer magia. Sim, é tal e qual. Hoje em dia eu dou formação nisto, ou seja, agora em vez de já aprendi, agora estou a ensinar e, e penso muitas vezes e falo muitas vezes com os meus formandos do facto de vermos as coisas a acontecer, sabes? Tu estás a criar coisas, tu estás, ok, estás a escrever e aquilo por um lado parece-te às vezes aborrecido, mas depois quando vês o resultado daquilo que estás a fazer e principalmente em CSS e JavaScript, pá, estás a dar vida a qualquer coisa. Uhum. E isso é muito fixe. É um sentimento de criatividade também. Uh, por falar em criatividade, uma vez que tu chegastes a este mundo, exatamente na questão do design, portanto, a Uhum. tua paixão era o design. Não sei se ainda é, já lá iremos, mas era o design. Portanto, tu agora, naquele momento, sentias que o teu design estava a ganhar vida? Ou sentias que o teu design ainda poderia ser aprimorado? Acontecia aquela coisa do pá, isto está bem, mas eu gostava que fosse um bocadinho melhor? Sim. Pá, nunca pensei muito nisso, na realidade. Hum, Mas eu acho que na altura sentia muito isso. Eu acho que na altura eu entrei para dois mundos ao mesmo tempo. Porque eu fazia design, sim, mas design gráfico. E design de vídeo, motion graphic, etc. 3D também. Quando entrei no web design, pá, é um mundo à parte. É um bocadinho diferente. Não podes fazer as mesmas coisas que fazes no outro lado. E eu tive pouco tempo nessa área eh, em relação a fazer o design e fazer a implementação. Então o que eu sinto é que o meu desenvolvimento foi em paralelo nas duas coisas. Portanto, eu ainda hoje em dia sinto que continuo a evoluir a parte do web design e continuo a evoluir também o front-end. Não para, estão sempre a vir coisas novas, não é? Mas sinto que os dois estão sempre a evoluir em paralelo. Qual foi, já participaste em vários projetos de grande dimensão, através da UAG Labs. És capaz de sintetizar aquele que sentiste como o que se aproximou mais daquilo que tu efetivamente sentiste a perfeição? Sim, foi o Eco. Epá, Jornal, não, o online é. jornal online, exatamente. Não há, eu acho que não há uma reunião que não falemos de como correu esse projeto e não há perspectivas de futuro em que não voltemos a citar o que aconteceu. Pá, foram várias equipas a trabalhar juntas, pessoal de fora, pessoal que foi chamado porque é bom a fazer uma coisa específica que nós queríamos fazer e não deixámos de fazer por causa disso. As tarefas muito bem distribuídas, o pessoal a trabalhar todos junto para o mesmo, porque acabamos por ter vários projetos a decorrer ao mesmo tempo, não é? Então as equipas nem sempre estão alocadas ao mesmo projeto e constantemente a trocar ideias daquilo que o projeto pode ser. E no Eco não, parece que nos fechámos da bolha do Eco e todos estávamos a pensar para o mesmo. Então as equipas, não só entre front-end e back-end, ajudaram-se muito, como dentro de cada uma, todos os membros sempre a andarem lado a lado. Isso para mim foi uma experiência mesmo inesquecível. Que lições retiraste de um projeto como o do Eco? Retirei que o planeamento é tudo. É muito importante. A fase de design, contemplar as várias situações e os vários problemas que podemos vir a ter, porque influencia muito. Termos um plano muito bem estruturado, o design já contemplar todas as opções para precavermos problemas
isso faz muita diferença quando vais pôr a mão na massa. Acho que foi essencialmente isso. Foi isso e foi pensar que existe sempre alguém que é melhor que nós em alguma coisa. Então, desculpa, se estamos com dificuldade em fazer aquilo, mas queremos fazer aquilo, pá, há alguém que é genial a fazer aquilo. Então, vamos buscá-lo e ele traz-nos muito valor ao projeto. Na parte do planeamento, suponho que, vá lá, quanto tempo durou o projeto? Aí, não sei, mas foram muitos meses. 4, 5 meses, E, talvez? sim, se não mais, desde a Ok. fase inicial. E a Eu parte do planeamento, que dizes ter sido aquela determinante para o sucesso de um projeto de uma dimensão como o do jornal online Eco, eh, quanto tempo é que levou essa etapa? Tens memória disso? Olha, não, porque eu não estive desde o dia 1. Ok. Ok, nós estávamos no fundo a terminar as coisas que eram preciso deixar todas concluídas antes de saltarmos todos para o barco, que era o Eco, e enquanto isso estava parte da equipa a fazer esse trabalho. Eu não te sei precisar, mas eu acredito que para aí uns, se calhar 3 meses, eu não sei se estou a dizer um disparate, mas acho que não. Para aí uns 3 meses devem ter sido entre aquilo que foi a ideia do que é que vamos fazer e começarmos a reunir a equipa que mete a mão na massa, ok? Porque depois já havia equipas a trabalhar, mas um bocadinho mais, lá está, a questão de design, questão de planeamento de arquitetura, etc. Mas até nós começarmos a entrar foram se calhar uns 3 meses de planeamento. De todos os projetos em que participaste até agora, incluindo o do Eco, há algum que te chame mais a atenção pelo teu contributo em particular? Não pela equipe Agilabs, mas sim pelo teu contributo em particular? Um, sim, dois. Um deles é os projetos da Unicef. Hum. É um site de donativos para a Unicef e é um site que é de uma espécie de loja, chama-se Presentes para a Vida, da Unicef, em que as pessoas compram kits de ajuda às crianças. E aquilo que recebem em troca é um cartão postal. E também um que estamos a trabalhar atualmente, que vai ser lançado agora esta semana, que Uhum. é o novo website da Anbabel. Um, no caso da Unicef, o meu contributo, porque eu estive à frente de todas as fases. Eu fui às reuniões na sede deles, fui ouvi-los, fui perceber o que é que eles queriam. Preparámos uma apresentação daquilo que poderíamos contribuir. Fui eu que fiz o layout dos dois sites. Voltámos a reunir a apresentar as nossas ideias. Fui eu e a Ana, e era eu que estava à frente da reunião. E depois fui eu que estive envolvido também no front-end do projeto. Portanto, esse é um dos meus bebés, no fundo, em que eu sinto que tive o dedo do início ao fim. Tu és um fã de desenhos animados ou de, enfim, de animação japonesa ou de anime em particular, Exatamente. certo? Ok. Sim. Ah, há algo disso que tu transportas para os teus projetos? E eu lembrei-me disso por causa exatamente do projeto da Unicef, é um projeto relacionado com solidariedade, com crianças, embora o anime não seja propriamente para crianças, Exato. longe disso, mas envolve um universo particular que tem uma componente, vá lá, de aventura, com um pouco de misticismo e daquela eh, fraternidade japonesa que nós conhecemos um pouco como a vertente da honra, da importância da Uhum. família. Ah, transportaste alguma coisa disso, ou costumas transportar algo do teu, da tua visão sobre estes, os teus hobbies, para o mundo do trabalho? Olha, eu acho que sim, no sentido em que eu não sou derrotista, sabes? Aquela coisa de
é preciso fazer esta semana, então vai ficar feito esta semana. Sabes, é um bocado o sentimento de se não ficar, sou derrotado. É um pouco nesse sentido, é o pseudo-herói que, ok, isto é difícil, mas eu sei que se quiser vou lá chegar. É um bocado isso que eu transporto de um mundo para o outro. Mas isso acho que é abrangente a toda a equipa, ou toda a família Ouija Labs, que nós dizemos família Ouija Labs, que é a parte da fraternidade. E se alguém está com mais trabalho, precisa de mais coisas, pá, eu estou cansado, mas eu ajudo-te para não te sobrecarregar também. E há um bocadinho este sentimento à volta da equipa toda. E acho que isso também se transporta um bocadinho do outro lado, que é, pá, nós estamos nisto em conjunto, se nos unirmos vai ser mais fácil, então vamos fazer todos e vamos todos rumar para o mesmo barco. Hum, Falaste há pouco de se não conseguirmos nesta semana, por exemplo, fechar o que está previsto fechar, é uma derrota. Alguma vez saboreaste uma derrota? Epá, sim. Sim, várias vezes. É muito comum haverem percalços e muitas vezes deixa-me frustrado. Eh, eu digo derrota, na realidade não é uma derrota, digamos, porque se aquilo não ficou feito é porque houve outras coisas que foram precisas ser feitas ou porque ficou melhor para o futuro Uhum. ou por inúmeras razões. Um, mas em alguns casos particulares como este, em que eu sei que me estou a focar e toda a equipa está a fazer o possível para nos focarmos e não termos distrações de outros projetos, outros problemas que possam surgir, sentir que estão a ser dadas condições para eu fazer o máximo que posso e conseguir ter as coisas cumpridas. Se eu não tiver, vou sentir que eu podia ter dado mais. É um bocado nesse sentido. Já participaste em projetos de média dimensão, grande dimensão, muito grande dimensão. Já falamos do ECO, já falamos da Unicef, já falamos de lojas online, já falamos de outros sites, não falamos, mas enfim, de outros sites institucionais que a Ouija Labs também executou para empresas e para organizações. Onde é que sentes estar mais confortável? Institucional, lojas online, sites que têm um grande dinamismo e que estão sempre em movimento, como por exemplo do Eco? Uhum. Olha, mais confortável, eu diria institucional. Um, primeiro porque em termos de design foi aqueles que eu também consegui fazer coisas mais fora da caixa. Okay? Consegues, como não é tão volátil, lá está, consegues controlar o tipo de conteúdo que lá vai e Sim. consegues fazer coisas que de outra forma é-te mais difícil. Não é? Não tens a versatilidade de uma loja ou de um site de notícias. Então, nesse sentido, consegues abrir um bocadinho a caixa de Pandora do design e começar a tirar de lá ideias, tipo, pá, vou fazer esta cena bem diferente, ver se resulta, ver como é que isto fica, vou experimentar. Depois também porque tem uma identidade normalmente mais marcada. E então acabas por ir buscar muito a sua componente de gráfica, tentar puxar isso para o próprio site. E depois, a nível de front-end, acaba por te dar essa mão de obra toda também. Okay? Como já extrapolaste o design o máximo que podias, agora tens que arranjar soluções para pôr aquilo em prática. Okay? No entanto, pá, sites como o Eco acabam por ser mais difíceis porque é muita informação e diferente e informação de tipos e formatos diferentes que tu precisas de encaixar e bem no site. Portanto, acaba por ser mais complexo, mais difícil, nesse sentido é mais desafiante. O outro dá-te asas à criatividade e nesse sentido é entusiasmante. Qual é para ti o maior desafio em projetos deste género?
em projetos de género De tipo o grande, Echo? de projetos como o Eco, ou de grande dimensão, por exemplo, estou a lembrar-me das dificuldades que é de fazer design e front-end para projetos que têm que funcionar na perfeição, seja em desktop, seja em tablet, seja em mobile, e que é necessário enquadrar o design de tudo isto, sabendo que em mobile não vai ser a mesma experiência que num desktop, por exemplo, que há elementos que se calhar não fazem sentido em mobile, outros que se calhar em desktop terão que ser rearranjados. Enfim, qual é o desafio que sentes ser o mais complexo nessas alturas? Olha, acho que essa é a mesma questão que tu puseste, questão do mobile. Pá, fala-se muito no mobile first e toda a gente diz e faz mobile first, mas na realidade não é bem assim, não é? Porque o mobile dá-te menos liberdade. Então há muitas coisas que acabam por ser pensadas para a experiência de desktop do que para a experiência de mobile. E eu contra mim falo, porque eu prego que se fizeres primeiro o desktop, o mobile, depois é-te fácil puxares aquilo e inventares um bocadinho no desktop do que teres uma coisa muito complexa e tentares simplificar. Mas muitas vezes acaba por acontecer isso. Portanto, isso é um dos grandes desafios, é tentares ter uma experiência que pá, em desktop aquilo é formidável, mas queres que o pessoal de mobile também tenha isso. Né? E acaba por ficar sempre assim um sentimento de vai, isto podia ser mais fixe, isto podia ser melhor. Um, isso é um dos pontos. O outro é pensarmos de que maneira é que podemos escalar este projeto e tornar-se um, fácil de gerir dali para a frente. Né? Um projeto de CSS, como o do Eco ou como outro que seja assim maior e nem é tanto o ser maior, é que seja maior e que tu sabes que estás constantemente a trabalhar nele. Porque o Eco foi lançado há não sei quantos anos, 2, 3 anos, Uhum. e nós até agora continuamos a fazer coisas. Ainda esta semana fizemos uma nova funcionalidade, percebes? Está sempre em evolução. Portanto, pensares como é que pode-se escalar o site para ele ser fácil de gerir em todas as coisas que tu vais continuar a trabalhar, sem que aquilo seja uma confusão e que quando mexes num sítio estás a partir o outro, isso também é um dos grandes desafios. Vou pedir-te para ires buscar a tua bola de cristal e, de certa forma, fazeres-me aquela que é a tua previsão. Vá lá, não vou ser muito exigente, vou pedir-te para os próximos 2 anos, no que diz respeito ao mundo online. Aquilo que tu prevês, eu acho que vai acontecer isto. Ok. Então, em termos de mercado online, eu acho que as lojas são um claro crescendo. Não é? Acho que pá, quem não tinha uma loja online vai passar a ter, e quem já tinha vai apostar mais nisso. Acho que a própria sociedade vai ficar cada vez mais ciente daquilo que são as compras online, da comunidade, da segurança, e isso vai abrir aqui um espectro que eu acho gigante e não sei se não irá abrir um, não digo formato de loja diferente, mas eu acho que ainda pode vir a aparecer coisas que nós nem estamos muito bem a pensar nelas ainda. Okay? Experiências de compras diferentes. Isso é uma das minhas previsões. Em termos de enquanto front-end e falando um bocadinho aqui nas partes mais geeks, enquanto linguagens, acho que as frameworks de JavaScript não são um futuro, já são um presente. São ferramentas poderosíssimas que trabalham em cima do browser e não no servidor, o que torna as coisas muito mais rápidas, muito mais responsivas, e acho que as pessoas se vão habituar a este tipo de experiência, às coisas acontecerem, não precisar de fazer refresh à página, não precisar de submeter coisas para elas estarem feitas, e acho que isso nos vai obrigar a nós também a trabalhar nesse sentido, porque é aquilo que as pessoas estão à espera e nós temos que corresponder. Ok? Falamos um bocadinho de WordPress. Quando entrastes para a Windy Labs pela primeira vez, já conhecias o WordPress? Uh, Acho que
que, se não foi a primeira, foi a segunda vez que eu ouvi falar em WordPress, foi quando eu tinha que ir à entrevista da Ouija Labs e vi que eram especialistas em WordPress. E eu pensei, ok, então eu tenho que saber o que é isto do WordPress, né? Eu pesquisei e na altura aquilo que eu fiquei na ideia foi, isto é tipo o Blogspot. Pronto, Uhum. foi isto que eu fiquei na cabeça. Um, Entretanto, na entrevista também não me descosi muito, também tentei não puxar muito para ali para não mostrar o meu pouco conhecimento. E depois, quando entrei, é que pensei: mas existem dois WordPresses e isto funciona assim. Ok, eu nunca tinha visto um back-office do WordPress, portanto, eu era completamente leigo no assunto. E depois? E depois comecei, tive assim um bocado de formação, Uhum. digamos, em WordPress, percebi como é que aquilo funcionava. O Bruno passou-me um calhamaço assim gigantesco que tinha a ver tinha a ver com criar temas para o WordPress, como é que se criavam temas, como é que se desenvolviam plugins. E aquilo para mim ainda não fazia tudo no sentido do que é um tema, o que é um plugin. Um, mas depois foi uma transição muito. Assim que começas a perceber e a mexer no WordPress, no back-office, e começas a perceber: ok, então isto é que é um tema, então isto é que é um plugin, ok, é fácil, ok, a partir daí as coisas desembrulham-se todas um bocadinho, e como a lógica do WordPress também é um bocado simplificada, porque são tudo posts, digamos, né? Acaba por facilitar a compreensão da coisa. Um dos teus livros de cabeceira foi o WordPress para Totós? Exato. Era uma cabeceira grande, mas sim. Muito bem. Marco, conta-me, para além do trabalho, quem és tu? O que é que fazes? Olha, Fora os tempos loucos que vivemos nesta fase. sim, eu vou ignorar essa parte e vou-me focar no marco pré-pandemia. Ahm, Olha, sou uma pessoa muito sociável, eu adoro estar com o pessoal, a conversar, a discutir, entre aspas, a trocar ideias. Eu gosto muito de debater e estar a argumentar. Às vezes posso não. Eu nem sequer defendo propriamente aquilo que estou a argumentar, estou só a expor o ponto de vista para ver as ideias a acontecerem. Ahm, Portanto, é isso, social. Gosto muito de jogar à bola. É das coisas que eu tenho mais pena da pandemia é ter-me tirado ir jogar à bola ao fim de semana. Com um núcleo que eu tenho desde secundário, início de secundário, não sei. E, hum, e sou apaixonado por jogos. Hum. Ponto. É futebol, é jogos de tabuleiro, é jogos de computador. Ok? Portanto, aquilo que não andar à roda entre estar num café ou em casa de um amigo a jantar e a conversar, ou estar a jogar à bola, passa por estar a ler, estar a ver documentários, videojogos, etc. E depois entra também a parte do anime que eu já te falei, gosto muito de anime, são histórias. Eu acho que eles têm liberdade para fazer aquilo que os humanos não fazem no anime, não é? Então extrapolam as situações e dá asas a uma criatividade muito maior. É um bocado nesse sentido que o anime me seduz tanto, digamos assim. E Já depois sabemos. sou. Diz isso. Não, depois ia dizer, sou um homenzinho de família, gosto muito de estar com a minha família. Tenho uma família, damos sempre todos muito bem, gostamos de nos juntar e fazer assim aqueles jantares com muita gente. Portanto, também passa muito por aí. Uhum. Já sabemos que nos jogos, no mundo físico, é o futebol que leva a tua preferência, nos jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, olha, eu gosto muito de jogos de estratégia, assim, mas também não estratégia tipo risco ou monopólio, que demoram uma eternidade, nunca mais acaba. Hum. Gosto muito do Catan, gosto do Ticket to Ride, ok? São coisas que te fazem pensar, mas a um nível mais imediato. Não é estares a planear uma estratégia para daqui a 3 horas e tentares seguires aquele percursozinho, etc. Acabo por ser competitivo, no entanto, não sou daquelas pessoas que fica mega chateada quando perde, sabes?
Mas eu faço tudo para ganhar. Mas também se não ganhar, também não faz mal. E nos jogos de vídeo, há algum que seja o teu preferido? É, pá, eu jogo tudo e mais alguma coisa. Sim, durante a pandemia ainda comecei a jogar Warzone, como toda a gente, mas gosto muito de single player games. Ter uma campanha, gosto muito, acho que assim, se tivesse que escolher uma franquia, seria se calhar Dark Souls. Ok? É difícil, é puxar aquilo que há de pior em ti para ganhares. Ok, são muito conhecidos por serem muito difíceis. Ok, se for Ok. preciso, estás ali horas no mesmo sítio só para chegar à fase seguinte. Ok, isso seduz-me o sentido de pá, não foi o jogo que mudou, tu não és mais forte de maneira nenhuma, não tens mais vida, não tens mais força, não tens mais nada, mas pela experiência de fazeres aquilo tantas vezes, tu próprio melhoraste. E então já és capaz de passar, mas porque tu és melhor, não porque o jogo se tornou diferente. Muito bem. Sei que uma das figuras com quem, gostarias, se fosse viável, passares um dia inteiro, seja ela uma figura ainda, viva ou já falecida, seria Steve Jobs. Porquê? Sim, pá, porque acho que ele tem aquela questão que eu pus ainda agora de gosto de ver os argumentos a acontecer. Eu acho que ele ia ter pá, respostas a mim, para mim, a tudo. Sabes, aquela coisa. Então, mas e se for assim? Ele sabia-me dar uma resposta, mas uma resposta em que tu ficavas, uau, eu nunca tinha pensado nisso, nunca iria pensar nisso. Eu acho que a cabeça dele trabalhava a mil, o homem tinha muita coisa na cabeça. E acho que só o facto de experienciar, ele argumentar qualquer coisa comigo, eu acho que ia mudar a minha maneira de ser. Sabes? Perceberes que há alguém. E eu digo Steve Jobs e há imensas outras personalidades que são assim. Uhum. Esta é uma das que me veio à cabeça, se calhar por ser dos mais irreverentes. Um, Acredito que falar com Elon Musk seria igual, Einstein seria exatamente a mesma coisa, Newton, qualquer um desses pensadores, mas é perceber que há alguém que tem tanta informação assimilada, pensada sobretudo, pensada por ele próprio, sabes? Parece que ele desenvolveu os seus próprias ideias e os seus próprios conceitos sozinho. Okay? É óbvio que eles vão buscar coisas e podemos ir buscar o Einstein. Ele vai buscar informação a muitos sítios. Pá, mas a teoria da relatividade formou-se na cabeça dele. Okay? É uma coisa que não vem de lado nenhum. Ele criou aquela ideia. E é um bocado nesse sentido, de ver alguém que tem este poder de raciocínio e estes poderes de argumentação argumentar comigo. Acho que isso me ia fazer aqui um mind blown gigante. Ok. Disseste há pouco, na Waze Labs é uma família. Sentes que estás a trabalhar com família? É isso? Assim, é é o sentimento de que tu nunca queres deixar o outro ficar mal. E então não somos colegas nesse sentido. Somos amigos e, em última instância, somos família. Uh, Se eu estou em casa a jantar e tu estás a trabalhar por alguma razão, estás com um horário diferente, e eu sei que tu precisas de ajuda, eu vou-te ajudar. Não vou dizer, olha, já está no meu horário, chateia-me amanhã. Se eu tenho uma dor de cabeça, tenho enxaquecas muitas vezes. O Bruno diz-me: pá, vais descansar, eu tento fazer aquilo que tu precisavas de fazer, depois, quando voltares, tentas-me ajudar tu noutra questão. Portanto, acho que este sentimento protetor de eu quero mais o teu bem do que aquilo que quero o meu trabalho feito ou daquilo que quero o cliente tenha, este sentimento protetor acho que acaba por se superar. E acho que é nesse sentido que somos família, não é? Porque tentamos nos abraçar para toda a gente estar bem, porque isso depois vai se transportar de uns para os outros, e porque também vais trabalhar melhor, e se tu trabalhares melhor, eu também vou estar melhor, e por aí fora.
Esses valores que existem dentro da empresa são valores que tu já tinhas ou adotaste-os? Ah, eu acho que já tinha. No entanto, eu nunca trabalhei em. Antes da Ouija Labs, eu trabalhei muito pouco em equipa. Eu sempre trabalhei muito sozinho. ah, Trabalhava com um ou dois colegas, nunca a fazer propriamente a mesma coisa. Ahm, no entanto, pronto, se eu pensar na fase da faculdade, né, tínhamos trabalhos de grupos, etc., eu acho que sempre fui assim. Ahm, mas acho também que isso é um valor. Eu, quando digo isto da família e destes valores, não é algo que é meu. Acho que isso é algo que a própria empresa tem enquanto valor dela própria. E acho que isso acaba por se traduzir também nas pessoas que nós vamos contratar e na maneira como as tratamos. E então, nesse sentido, acho que a própria Ouija Labs, apesar de eu já ter, a Ouija Labs acaba por fomentar isso. Porque se todos somos assim, acabamos por puxar isso um bocadinho de cada um. Dá-me ideia, e vais corrigir-me se eu estiver errado, mas dá-me ideia que cada projeto em que te envolves, enquanto elemento da equipa o Labs, é encarado de certa forma quase como um espírito de missão. Sim, não diria Hum. todos, mas grande parte deles. Ah, é, mas isso também acho que só acontece mais no final, sabes? Quando já estás a ver as coisas a ficarem concluídas e tens ideias para o projeto, porque às vezes são coisas que o cliente não pede e tu gostavas que aquilo ficasse assim porque achas que é melhor. Uhum. E aí começa a entrar esse sentimento de missão. Eu gostava que isto fosse assim, eu gostava que isto fosse melhor, eu gostava que isto tivesse feito nesta altura. E aí começas a pôr-te etapas e começas a pôr-te metas. Ok? E é nesse sentido que começa a entrar a parte da missão. Né? Eu queria fazer isto, então vou fazer disso a minha missão. Às vezes são missões minhas e que se calhar o resto da equipa nem sabe que eu tenho essa missão. Mas eu gostava que aquilo tivesse assim, porque acho que o pessoal vai adorar. Ok? Uhum. E eu gosto de ir tendo essas metas também. Também acho que é uma forma de manter motivados, de fazendo sempre a mesma coisa, entre aspas, apesar de serem projetos diferentes. É bom ir tendo estas metas para te motivarem e queres fazer algumas coisinhas diferentes. Portanto, acho que se calhar até um escape que acaba por ter nesse sentido de manter um bocado de entusiasmo. Marco, estamos a terminar a nossa conversa, mas eu quero, antes de fecharmos, fazer-te uma questão, eh, que é bastante simples, digamos. O que é que um dia, daqui a muitos anos, gostarias que dissessem de ti? Ui, tem quanto tempo a pensar? Não muito, na Não, verdade. estou a brincar. Olha, gostava que dissessem que eu era de facto bom amigo, que eu era aquela pessoa que tu, se soubesses que precisavas de um problema, ias ter comigo. E digo isto porquê? Porque era sinal que isso já tinha acontecido e que eu não te tinha deixado de ficar mal. Ok? É uma coisa que eu não gosto de fazer, é deixar ficar mal a alguém. Seja às vezes pessoal que nem nos trata bem ou que são clientes que até são arrogantes, mas tenho o sentimento de não quero fazer mal ou não quero causar qualquer desconforto àquela pessoa. Um, e então acho que se dissessem ele era aquele tipo que se tivesse um problema ele não te ia deixar ficar mal. Acho que isso me ia deixar muito, muito feliz. Marco Peralta, 30 anos, front-end developer e designer da Labs. Hoje conversamos sobre como chegou ao Labs, como cresceu, como desenvolveu o trabalho e também perspectivamos um pouco sobre aquilo que pode ser o futuro. Obrigado pela conversa. Até uma Obrigado. próxima oportunidade. Obrigado. Até à próxima. E, e